Olá, graça e paz, irmãos, irmãs, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe você de maneira poderosa nesta manhã. Eu gostaria de dizer a você que você é bem-vindo e que você é muito importante para Deus. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Bem, nós teremos hoje como tema uma lição muito importante. Nós vamos ter a lição da revista Viver com Fé e Sabedoria. Nós vamos ter a lição de número 11, cujo título é Crer e Viver a Fé. E nós teremos como base o texto bíblico de Hebreus, capítulo 11. Meu nome é Antônio Gregório e eu vou estar com você para a gente meditar juntos a respeito desta palavra. Eu gostaria neste momento então de fazer uma breve oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. E queremos te pedir, ó Pai, que da maneira que o teu Espírito ensinou, ó Deus, o autor dos Hebreus, a terem fé, nós queremos pedir que esse mesmo Espírito, ó Deus, testifique no coração do meu irmão e da minha irmã que está nos assistindo. E que esse Espírito Santo, ó Deus, possa encontrar lugar, ó Deus, possa encontrar no coração uma mente ensinável para que ela possa entender e poder colocar em prática a respeito da fé, pelo qual nós estaremos conversando por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu já disse anteriormente, o texto bíblico que nós iremos meditar é Hebreus capítulo 11. O texto é um pouco extenso, mas nós iremos ler de uma maneira bem tranquila, e você tem a oportunidade de nos acompanhar. Diz assim o texto sagrado: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes a sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como areia inumerável
que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostraram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu primogênito, o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou-o, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo-lhe antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como que por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Versão Almeida, corrigida fiel. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos como objetivo principal nesta aula, primeiro, apresentar o conceito de fé a partir das teologias bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Reafirmar a importância de não
atrelar a fé às sensações emocionais, estimular o desenvolvimento de uma fé saudável e inteligente, que se revela a partir do testemunho individual de cada pessoa. Para início de conversa, crer e viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com o próprio Deus. O texto que nós lemos de Hebreus 11, exalta a fé dos homens e mulheres do Antigo Testamento. Desde Abel, que você pode ver aí no versículo 4, até os profetas, versículo 32, sem excluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestarem sua fé frente aos grandes desafios da vida, versos 35 ao 38. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? O texto de Hebreus foi escrito em uma época difícil para a comunidade cristã. Eram inúmeras as ameaças à fé, muitas perseguições, você pode ver de capítulo 10, 32 ao 34, pessoas buscando revelações transmitidas por anjos, capítulo 2, de 1 a 4, e desprezando as palavras e a presença de Jesus, capítulo 2, do 14 ao 18. Outras acabavam apostatando da fé devido à incredulidade, revolta e dureza de coração, capítulos 3, 4. Diante desse cenário, o autor apresenta Jesus como aquele que participa de nossa humanidade. Do 2 ao 11, capítulo 2, do 11 ao 18, e capítulo 4, 14 até 16. Capítulo 5, do versos 1 ao 3, que é superior aos anjos e que se deu como um caminho novo e vivo de acesso ao Pai. Por isso, o povo de Deus é chamado a permanecer firme, seguindo este caminho, através da fé. Você pode ver em Hebreus 10, capítulo 35 ao 39, e Hebreus 11, de 1 a 40. Hebreus 11 traz a memória da Igreja de Cristo, as fiéis testemunhas do passado, que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia uma bondade do Senhor, e entendendo que, muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, porque Deus recompensa os que o buscam, deveriam aguardar a promessa que dizia a respeito à eternidade. Nesse sentido, o capítulo de Hebreus, a palavra fé, vem do grego pistis, usada também em outros textos do Novo Testamento. Ora, significando confiança, como em Mateus 8:10, Marcos 11, 22, Romanos 3, 22 e 28. Ora, significando fidelidade, como em Romanos 3:3, Gálatas 5, 22 e Tito 2:10. O capítulo traz dois conceitos fundamentais para a compreensão e vivência da fé, já no versículo 1. Certeza, isto é, um estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança, do grego hipóstasis, daquilo que ainda não está presente, mas que é esperado com confiança. Convicção, do grego elegos, uma atitude de quem crê, espera que as coisas que se esperam, ou seja, as promessas, acontecerão. O autor relembra a trajetória de algumas pessoas que, ao longo da história bíblica, obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado de anáfora, isto é, a repetição das mesmas palavras no início de uma frase.
Isso fica perceptível na repetição da expressão pela fé. Há, de certa forma, uma intenção de evidenciar a presença da fé na vida cotidiana, além de enfatizar a ideia da fé como um legado para as gerações futuras. E a partir da memória da vida de homens e mulheres que de fato se dispuseram a viver por fé, e que essa certeza e convicção vai sendo anunciada e ensinada às gerações futuras. A lembrança dos feitos desses homens e mulheres traz consigo algumas características da fé. Abel apresentou uma fé sacrificial. Você pode ver aí no versículo 4. Enoque agradou a Deus com sua fé. Verso 5. Noé apresentou uma fé temente a Deus. Versos 7 a 8. Abraão, sem hesitar, obedeceu ao chamado de Deus. Conseguiu oferecer o filho Isaque como sacrifício, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Enxergou e creu nos planos de Deus para a vida de seus filhos, por isso os abençoou. O mesmo ocorreu com Jacó, quando abençoou a descendência de seu filho José, e com confiança adorou ao Senhor. José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar a seu povo uma terra, creu apesar das adversidades do Egito. E ao orientar sobre o destino dos seus ossos, estava apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Por isso, aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. Versos 23 até o 29. E mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem, pôde crer que esse dia chegaria. Versos 30. Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não rejeita e se pôs como instrumento libertador nas mãos divinas. Verso 31. Todas estas pessoas e as demais citadas no capítulo deram testemunho de uma fé real. Trata-se de um relato de qualidades positivas de serem alcançadas por meio da fé. Princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. Palavra que ilumina a vida. Que sabedoria podemos extrair desse texto de Hebreus para o amadurecimento da nossa fé? Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus, é ultrapassar os limites das tradições, é ir além da busca por uma fonte de socorro, é expressar amor e confiança genuínos a um Deus verdadeiro, é ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor, respeito e devoção, e ao mesmo tempo com amor. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós não é uma fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova, diante de limites e barreiras. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. Palavra que ilumina a vida. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor e a confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem.
Fé e certeza e convicção. Fé é a certeza e convicção. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais de sua vivência. É preciso crer, isto é, ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé, isto é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. A fé, além das sensações emocionais, ela está fortemente ligada à convicção que se tem na palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Palavra que ilumina a vida. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento e detoná-la inconstante, e de torná-la inconstante, como são nossas emoções. Obviamente, Deus nos permite viver um aprimoramento da fé nos nossos altos e baixos, mas, na verdade, ela está intimamente ligada às nossas convicções. E isto se torna fundamental para que, em tempos de angústia, nós consigamos superar, pela fé, as dificuldades. A fé em Cristo nos dá acesso e esperança para a vida eterna, mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Por ela, temos alívio em tempos de aflição, perigo ou angústia, e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. Para concluirmos, além do caráter confessional, isto é, crer a partir da fé, a fé também nos leva a um ambiente de experiência. O que nós compreendemos como viver a fé, o que vemos em Hebreus 11, é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. É preciso, portanto, saber viver, a fim de que nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Para reflexão, que sinais de uma fé saudável podem ser manifestos na vida cotidiana e na igreja local? Eu gostaria que você meditasse a respeito dessa indagação. E também nós temos aí as referências que nós gostaríamos que você meditasse no decorrer da sua semana. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja por louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Vamos ter um momento de oração. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade de estarmos refletindo a respeito da fé.
Fé é essa que é implantada em nossos corações, em nossas mentes, pelo Teu Espírito Santo. Fé é essa que faz com que nós possamos, ó Deus, mover o Teu braço em nosso favor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento em Tua presença, e que esta palavra a respeito da fé possa penetrar nas mentes e nos corações dos nossos irmãos e nossas irmãs que nos assistem, e possa produzir, ó Deus, possa se materializar, segundo o Teu querer, tudo aquilo, ó Deus, que pela fé eles estejam, ó Deus, pedindo ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este momento em Tua presença. Abençoa cada irmão, cada irmã, e que todos tenham um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você tem aí a bibliografia que você pode conferir, os textos, as referências, os autores que foram extraídos essa lição. Eu gostaria também de fazer um convite a você. Você é nosso convidado nesta manhã para o culto de logo mais à noite, às 19 às 18 horas. Nós estamos aqui na Igreja Metodista de Taguatinga Norte. O endereço nosso é QNG 25, área especial número 3, em Taguatinga Norte. Nós somos uma igreja da 8ª região eclesiástica da Igreja Metodista. E você tem também aí no rodapé os dados para que você faça a sua oferta, a sua contribuição. Nós temos aí o banco é Bradesco, agência 6550, a conta corrente é 5716-9. O nosso CNPJ é 26 266 712 3000 de ré, -02. Inscreva-se no nosso canal. Você que nos assistiu, que Deus de certa forma falou ao seu coração, você inscreva-se. Nós temos aí o nosso like aí, o sininho aí, clique no sininho, acompanhe. É muito importante para nós que você faça isso. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar, pela fé posso viver. Pela fé, assim. Em Cristo pra sempre tenho
fé,